Bem-vindos de volta. Agora, como prometido, a gente vai esmiuçar os elementos que formam a Previdência Social brasileira. E a gente vai começar pelos planos básicos. Os planos básicos, eles têm a característica de serem compulsórios, ou seja, as pessoas que exercem alguma atividade remunerada, eles vão ser obrigados a se vincular a esses regimes. Existem algumas atividades que não têm remuneração que podem participar dos regimes básicos. Na questão, por exemplo, o regime geral de previdência social tem seus segurados obrigatórios, que são aqueles que exercem atividade remunerada e não estão enquadrados pelos regimes próprios, mas nós também temos os segurados facultativos, que são aqueles que não exercem nenhuma atividade remunerada, mas não são excluídos da Seguridade Social caso queiram participar. Então, a gente tem regra geral, segurados obrigatórios, como está aí no slide, mas nós temos também a hipótese dos segurados facultativos. E quais são os regimes básicos? São o regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social. Para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre o regime próprio de previdência social. Ele é destinado aos servidores titulares de cargo efetivo da União, dos estados, do DF e dos municípios, incluídas as autarquias e fundações desses entes federativos, e é assegurado o regime de previdência de caráter contributivo e solidário. Então, você vê que tem os mesmos termos que regem o regime geral de previdência social, ou seja, para se beneficiar desse regime, você tem que contribuir. Isso diferencia esse regime também, né, da assistência e da saúde, mas você tem que contribuir de maneira solidária, porque esse regime próprio de previdência social, ele não vai ser configurado de maneira de capitalização, ele vai ser igual ao regime geral de previdência social. No que concerne aos militares, é importante a gente lembrar que eles não são servidores públicos, isso em virtude da Emenda Constitucional número 18 de 1998. Consequência disso, consequência deles serem essa categoria autônoma, é o fato deles não poderem ser regidos pelo mesmo regime de previdência do servidor público de cargo efetivo, ou seja, eles não vão ser regidos por esse regime próprio de previdência social desses servidores. Então, um dos exemplos dessas especificidades é o fato da gente não poder falar que o militar ele se aposenta. Na verdade, ele permanece em reserva remunerada ou reforma. É o que a gente fala em virtude dos militares. Mas, em contrapartida, a gente tem algumas similaridades, como o próprio benefício de pensão por morte, que também pode beneficiar os dependentes do militar. Em contrapartida, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o regime geral de previdência social. A gente já viu que quem é englobado pelo regime próprio de previdência social não é abarcado pelo regime geral. Contudo, existem algumas hipóteses em que o servidor público de cargo efetivo não vai ter um regime próprio no seu ente federativo. A União tem já o seu regime próprio, os estados, o DF, têm seus regimes próprios, contudo, existem alguns municípios que não conseguem se estruturar suficientemente para conseguir organizar um regime próprio de previdência social. E aí, esses servidores municipais de cargo efetivo vão ficar a ver navios? Não, eles vão poder ser abarcados pelo regime geral de previdência social. Eles e também os servidores em comissão e os servidores temporários, os servidores seletistas. Então, vocês veem que o regime geral de previdência social, ele vai abarcar a maioria da população, porque ele vai abarcar todos os indivíduos que exercem atividade remunerada, vai abarcar também os servidores de cargo efetivo que não têm regime próprio, os servidores em comissão, os servidores temporários, os servidores seletistas e também vai ter a possibilidade de abarcar indivíduos que não exerçam uma atividade remunerada, mas queiram se vincular a esse regime por meio de
da característica do segurado facultativo. Então, o regime geral de previdência social é obrigatório para esses trabalhadores que tenham a atividade remunerada, exceto os titulares de cargo público efetivo, militares filiados a um regime próprio de previdência social. Existe um teto para pagamento dos benefícios do regime geral de previdência social, e isso se justifica pelo fato do regime geral de previdência ter uma característica de segurança social. Então, o regime geral de previdência, ele não tem a finalidade de manter o poder aquisitivo da população. Ele tem a finalidade de manter a dignidade da população. Em face disso, é plenamente possível que exista um teto de benefícios para o regime geral de previdência social. E esse teto, atualizado em 2017, é de R$ 5.531,31 centavos, tá? Isso daqui possibilita a instauração dos regimes complementares, como a gente já viu lá na árvore da Previdência Social. A gente tem os regimes básicos, que são obrigatórios, de vinculação obrigatória, mas, em contrapartida, a gente tem os regimes complementares. E os regimes complementares, eles existem justamente porque a gente tem esse teto do regime geral. Então, o trabalhador que achar que 5.500 de benefício não vai ser satisfatório para ele vai poder contratar um regime complementar e aumentar a sua renda quando ele for aposentado ou em outras adversidades. Com isso, a gente termina esse bloco falando sobre as hipóteses de previdência básica, mas nos próximos blocos a gente vai estudar as outras possibilidades de características da previdência social brasileira.